Para começarmos o ano de uma forma diferente, decidi experimentar fazer um vlog. Há muito tempo eu vinha pensando em fazer esse vídeo, mas todas as vezes que voltamos a Milão e Turim para ver a família, acontece alguma coisa e adiamos a ida até esse importante marco da história do violino e sua família. Mas dessa vez conseguimos. Depois das festas de fim de ano, nossa viagem começou em Torino. Apesar do inverno e da temperatura muito fria, estava um lindo dia de sol. Era possível ver todo o arco alpino e a colina torinese. Tem uma igreja ali em cima, que se chama Superga. Seguimos a estrada A4 rumo a Milão. Praticamente no meio do caminho entre essas duas importantes cidades do norte da Itália, está localizada a cidade de Vercelli, que será a nossa parada histórica. Quando saímos da A4 e pegamos a estrada em direção a Vercelli, vimos um verdadeiro paredão que se erguia ao longe. Era neblina muito forte e densa. O sol se foi um piscar de olhos. A temperatura, que já estava baixa, despencou. É algo até comum nessas regiões, chamadas de Piemonte e Padania. Já estamos pertinho. Apesar da baixa visibilidade, dá para ver que a cidade tem muitas coisas bonitas para se ver. São séculos de história. Logo ali na frente é a entrada para a igreja. Não tem ninguém na rua. Por conta da neblina, a igreja estava bem escura e as imagens, infelizmente, não ficaram como eu gostaria. Outra coisa que vocês vão ver são as luzes que acendem e apagam. Tem que colocar uma moeda para ligarem, mas vira e mexe, acabava o tempo e elas desligavam. E estava frio, muito frio, congelante. Nós estamos aqui. Para mim é uma grande emoção, porque eu vi muitas imagens desse lugar, mas é muito legal estar aqui, pessoalmente, mostrando isso para vocês. Como eu havia mencionado antes, nós estamos na igreja de San Cristoforo, em Vercelli. E essa igreja foi construída em 1515, mas apenas em 1529, Gaudêncio Ferrari foi contratado para fazer algumas pinturas aqui na igreja. Inclusive, essa aqui que vocês podem ver, que é a Madonna degli Aranci. A primeira imagem de um violino na história. Apesar da pintura se chamar Nossa Senhora das Laranjas, na verdade aquela árvore ali descobriram que é uma árvore de maçã. Mas ela ficou famosa por esse nome. Gaudêncio Ferrari pintou essa imagem aqui em Vercelli e pintou outro conjunto de imagens na cidade de Saronno, mais ou menos uns 40 quilômetros daqui, bem próximo a Milão. Lá, ele pela primeira vez foi pintada a família inteira, o violino, viola e violoncelo. Na Renascença era muito comum esse tipo de pintura aqui. Aqui é uma representação menor daquela pintura. E era muito comum essa apresentação de Nossa Senhora com o menino Jesus e aos pés alguns anjos tocando instrumentos. Então era muito comum ver lira da braccio, vielas e pequenos alaúdes. Como eu falei para vocês lá no vídeo do Leonardo da Vinci o violino, vou deixar aqui no card aqui em cima, essa era a pintura mais antiga que se conhecia. Então nos livros vocês vão encontrar essa imagem.
mas a gente mostrou para vocês lá que existe uma pintura mais antiga, na cidade de Ferrara, pintada pelo Benvenuto Tisi. E o Gaudêncio foi o primeiro a pintar esses instrumentos, mas na época que ele viveu, existiam outros instrumentos. Inclusive, essa pintura aqui que vocês vão ver agora foi pintada por ele. Aqui nós podemos ver uma lira da Braccio e mais ali em cima uma viela, que eram instrumentos contemporâneos. Então vocês podem ver bem a diferença. Que esse aqui tem a caixa de cravelha plana. E quando a gente vem aqui na Madonna degli Aranci, vocês vão poder que o violino é um instrumento diferente. Então não foi um engano, ele realmente pintou um violino ali. E como eu mostrei naquele vídeo também, vemos aqui uma outra conexão da invenção do violino com Leonardo da Vinci. O Gaudêncio Ferrari, que pintou essa imagem aqui, era da escola de pintura do Leonardo da Vinci. Muito provavelmente ele o conheceu pessoalmente em Milão. Eles eram chamados de leonardescos. O Gaudêncio Ferrari trabalhou com Bernardino Luini em Saronno, no Santuário della Beata Vergine dei Miracoli. Luini trabalhou diretamente com Leonardo, como seu assistente, e seguiu muito de seus passos, ao ponto de que alguns acham que algumas obras atribuídas a Leonardo sejam na verdade de Luini, ou pelo menos em grande parte pintados por Luini. Luini deve também ter exercido grande influência sobre Ferrari. Como havia mencionado antes, é provável que Ferrari tenha conhecido e até estudado com o próprio Leonardo. Ferrari, assim como Leonardo, tocava a lira da Braccio e talvez até construísse, como indicado por Winternitz. São inúmeras as semelhanças entre todos deste círculo. Quem sabe o próprio Leonardo contou a Ferrari e a Luini sobre esse pequeno instrumento que ele teria ajudado a criar. Gostaria de falar um pouquinho da simbologia dessa pintura. Lembrando que isso é uma interpretação, são apenas possibilidades visíveis através dos símbolos, ou mesmo de significados já consolidados pela tradição. Mas a arte era toda feita assim, através de símbolos. Em nossos dias, a chave para decodificar esses símbolos é que tem se perdido. Vamos lá. A cena se passa diante dos homens e dos anjos. São Cristóvão, o padroeiro da igreja, viveu nos primeiros séculos do cristianismo, mas não se sabe ao certo. Existem também algumas histórias sobre sua conversão e martírio, mas trago uma em especial. A lenda fala de um cananeu vivendo no reinado do imperador romano Décio, no século III. Para alguns, ele era um gigante, dada sua estatura e força. Se fez atravessador num rio perigoso para levar as pessoas de uma margem à outra. Ele era um homem rude e vivia sozinho na floresta, da qual era dono. Segundo algumas histórias, o rio estava na Lícia, uma região da Turquia. Uma noite, um menino desconhecido veio até ele para ser levado através do rio. Reprobus, esse era o nome do homem antes do batismo, segundo algumas versões. Embora alto e robusto, ele teria se curvado sobre o peso daquela pequena criatura esbelta, que parecia pesar cada vez mais a cada passo ao longo do rio. Em algumas versões, a corrente do rio também teria crescido, tornando-se mais turbulenta. O gigante parecia sobrecarregado, mas eventualmente, exausto, conseguiu chegar à outra margem. Ao espantado homem, a criança revelou que ele era o Cristo, confessando-lhe também que o gigante carregava nos ombros não só o peso do corpinho da criança, mas o peso do mundo inteiro. Depois de receber o batismo, Cristóvão iniciou a pregar e foi perseguido. Depois de torturado, foi finalmente decapitado. Cristóvão, na verdade, significa em grego aquele que traz Cristo. São José está apresentando o Cordeiro. Maria parece não querer protagonizar a cena, apesar de estar ao centro, mas assume uma postura auxiliadora. Jesus olha para o Cordeiro
e este olha na direção do violino, que está exatamente abaixo dos dois. O outro instrumento, o alaúde, está ocultado e ele não é mostrado. Também está ali para auxiliar. Em síntese, São Cristóvão nos traz o violino, a representação de Cristo na música, como veremos no nosso próximo vídeo. Esta é uma simbologia muito forte para a fé cristã e tem uma forte conexão com o violino. Fique atentos para não perder o próximo vídeo. Lá ficará mais claro o que estou falando. Bom, acho que um ponto interessante e contrastante na composição é o símbolo da maçã. Lembre-se, não são laranjas, são maçãs. E acho que representam o cuidado com o que será feito com este instrumento. Dá para acreditar que isso aqui tem quase 500 anos? Isso aqui tem quase a idade do Brasil. Gostou do vídeo? Deixa aqui nos comentários se você gostou desse formato, se você ficou com alguma dúvida ou curiosidade. Se inscreva no canal para mais conteúdo e clica no sininho para ser notificado de tudo o que fazemos por aqui. Estou deixando uma sugestão de vídeo aqui para você continuar suas investigações musicais. Até o próximo vídeo.